Às vezes a pessoa ela pode falar assim, todo relacionamento que eu entro, eu tenho sempre que me auto-sabotar em prol do outro. Eu tenho sempre que, assim, abrir mão. Talvez ela esteja reproduzindo coisas que ela aprendeu, né, dentro de casa, às vezes uma dificuldade em ter uma voz ativa ali, né, porque as outras pessoas sempre sobrepunham a opinião dela, então ela não conseguia ter essa voz ativa. Você tem a consciência, porque se você está falando, você tem a consciência que você está cedendo, que você está fazendo isso. Bacana. Tem uma coisa que eu acho que é libertadora na análise, que é... Isso é incrível, né, cara? Sim. Pessoal, hoje nós estamos com uma pessoa incrível para um bate-papo muito bacana nessa experiência nova que estamos iniciando aqui no canal Conexão. Você depois vai poder assistir aí o podcast, o bate-papo por inteiro no canal Conexão e também nas nossas redes sociais. E hoje eu trouxe uma amiga, eu e a Nete, nós temos uma pessoa muito querida da área da psicologia, é a Sabrina Reis, tá bom? Ela vai estar se apresentando, mas nós trouxemos ela para bater um papo conosco aqui. E eu queria, Sabrina, perguntar para você, quem é a Sabrina, onde se formou? Primeiramente, muito prazer, viu? É muito bom estar aqui com você, batendo esse papo. Eu acho que vai ser, assim, muito legal. E, assim, a Sabrina, né? Não tem muitas coisas, mas eu me formei na Universidade de Ribeirão Preto, eu sou psicóloga, eu atuo na abordagem psicanalítica, né? Com um viés focado, né, lacaniano. Já estou atendendo, né? Faço atendimentos clínicos. E estou realizando uma pós agora em gestão de pessoas também, mas é basicamente isso, né? A Sabrina está construindo aí a sua carreira, o seu eu e, de uma certa maneira, ajudando outras pessoas a construírem esse eu também, né? Sabrina é de Campo Belo? Natural de Campo Belo? Sim, eu sou de Campo Belo, Minas Gerais, né? Estava morando em Ribeirão Preto, né, onde eu fiz a faculdade, agora eu voltei para cá, estou atendendo aqui, né, atendo de forma online, em breve presencial também, mas estou aqui em Campo Belo. Que bacana. Sabrina, hoje a ideia é batermos um bate-papo aqui interessante, trocarmos uma ideia sobre relacionamentos, a importância dos relacionamentos, porque nós estamos, como se diz assim, inserido em relacionamentos dia após dia, né? Então, assim, a gente acorda se relacionando com alguém, pai, mãe, amigos, marido, namorado, com alguém. Nós estamos sempre relacionando, né? Trabalho e etc. E falando sobre relacionamento, eu já queria, assim, encaixar aí a primeira pergunta para esse bate-papo e a gente construindo aí esse assunto que eu tenho certeza que vai ser incrível. Porque muitas vezes a gente se sente atraído por pessoas que seguem um certo tipo de padrão. Isso tem alguma explicação? Porque às vezes, assim, em alguns aconselhamentos, conversando com outra pessoa, a pessoa fala assim, nossa, eu me sinto atraído, eu sempre entro em relacionamento que parece que eu estou sendo puxado por um certo tipo de padrão. Tem alguma explicação? Bom, nesse caso, né, tem algumas explicações para isso, né, mas uma coisa que eu acho que é principal, assim, é a questão do nosso inconsciente, né? Muitas das vezes a gente acha que entrar numa relação é algo extremamente consciente, né? A gente escolhe gostar de uma pessoa, né? A gente escolhe, a gente encontra aquela pessoa num local e aí a gente olha para ela e a gente sente que é como se a gente escolhesse, né, estar com aquela pessoa. Uma escolha totalmente consciente. Mas tem um viés inconsciente que é muito importante da gente analisar, né? Porque nós temos os nossos desejos, né? As nossas vontades e muitas das vezes nós somos guiados por coisas que a gente ainda não colocou em palavras, né? Que a gente ainda não expressou completamente. E isso se dá nas relações também, né? Porque ao longo da nossa vida, né, desde o nosso nascimento até a adolescência, até a fase adulta, a gente tem uma série de repetições que a gente vai fazendo através de padrões que a gente vai vendo mesmo ao longo da nossa vida, né? Então, a primeira construção que a gente tem, né, de relação primária são com os nossos cuidadores, né, as pessoas que cuidaram da gente, né? O pai, a mãe, o tio, uma avó, enfim, a pessoa que cuidou da gente deu esse
norte, né, do que seria um cuidado dentro de uma relação. Isso é o primário ali, né? A partir disso, a gente vai desenvolvendo a nossa forma de se relacionar com o mundo, né? Mas sempre voltada para uma coisa que a gente já sabe, que a gente já entende. Então, quando a gente fala, né, sobre seguir padrões, né, de pessoas, né, de relações, primeiro a gente tem que entender do que a gente está falando, né? Porque pode ser um padrão estético que você está falando realmente de um padrão dentro da relação. Por exemplo, né, se relacionar com pessoas, né, que podem vir a se mostrar controladoras, né, ou, enfim, agressivas. E você se vê naquela situação, né, repetindo essas relações e o tempo todo você fala para você mesmo, eu nunca mais vou entrar numa relação dessa, eu sempre vou observar bem, né, a pessoa que eu estou me relacionando, né, a pessoa que eu estou construindo a minha vida, e quando vê você cai de novo no mesmo tipo de relacionamento, né, às vezes não com os mesmos detalhes, né, dentro da relação, mas detalhes muito parecidos, porque o seu objeto de desejo, né, que a gente fala na psicanálise, a gente precisa entender o que se trata isso realmente, né? Por isso que através da análise, da psicoterapia, que a gente vai entendendo o que realmente aproxima a gente das pessoas, né? Porque às vezes a gente acha que é uma coisa que aproxima a gente do outro, mas na verdade é uma coisa que a gente vivenciou lá atrás, né? Então, por exemplo, em relações de pais muito controladores, às vezes, né? De pais, né, que tem uma relação, igual você citou, questões agressivas, a gente vê esse comportamento em casa, né, quando a gente é mais novo, e aí quando a gente se vê, a gente tá na vida adulta, seguindo e entrando em relações, né, onde a gente se vê ali com pessoas controladoras ou relações onde a gente se torna pessoas controladoras, porque isso é um ponto interessante também, né? Que a gente conviveu tanto com aquilo é natural para nós, tanto executar como também receber, né? Exatamente, isso é um ponto que a gente tem que sempre observar em nós, por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? Você realmente entender o que está te movendo, qual que é a falta que você tem, né? E o que está te movendo ali, porque às vezes você tá numa relação que você julga ser extremamente, né, controladora, agressiva, mas quais são as atitudes que você também tá tendo dentro dessa relação, né? Porque a gente tem que olhar esses dois pontos, né? As atitudes que a gente tem na relação. Por que de uma certa maneira a gente está permitindo isso ou a gente está se tornando isso? Entendi. Também, né? E esse é um ponto interessante, porque no começo das relações, né, tudo é muito mágico. Quando a gente conhece a pessoa, tudo é muito mágico, né? As coisas, elas, né, vão acontecendo de uma maneira, assim, muito perfeita, entre aspas, entendi, né? E eu acho que a gente vai escondendo um pouco isso, né? Que acaba que criou-nos, né? Que foi, eu digo assim, às vezes, que parece que foi a nossa forma. Dá um exemplo. Às vezes a pessoa ela pode falar assim, nossa, todo relacionamento, falando de relacionamentos amorosos, né? Todo relacionamento que eu entro, eu tenho sempre que me auto-sabotar em prol do outro. Eu tenho sempre que, assim, abrir mão. Eu sempre cedo. Só que às vezes a pessoa ela precisa fazer algumas perguntas, né? Como foi a criação dela também, etc. Porque às vezes ela está tolerando isso em tantos relacionamentos, ou isso tem sido assim a raiz da frustração de tantos relacionamentos. Isso pode ser porque às vezes ela teve uma criação, ela tem uma base onde ela teve sempre que se auto-sabotar em prol dos desejos de outros. Um exemplo, seja na família, eu era o mais novo, eu tinha sempre que ceder, sempre meus irmãos tinham que ter vantagem, a palavra final. Ou na criação que eu tive, eu nunca tive a oportunidade de impor uma opinião minha. Eu tinha sempre que abrir mão da minha opinião, e a minha opinião do meu avô, da minha avó, da minha mãe, do meu pai prevalecia. Se ela teve, é basicamente isso, me ajuda a compreender. Se ela teve uma base muito latente, extensa, assim, isso pode dizer alguma coisa, tipo assim, no relacionamento que ela está vivendo hoje, assim, ou nos relacionamentos que ela entra e sai, aonde ela sempre abre mão. Um exemplo, se é uma mulher, ela está relacionando com um homem, ela diz, poxa, eu estou sempre me sabotando, abrindo mão de mim.
mas ela aprendeu isso na base dela e essa base que teve fez ela incorporar esse padrão e sem ela pensar com muita clareza nisso, ela está repetindo esse padrão porque ela aprendeu a se comportar assim, a sempre ceder. Tem alguma coisa relacionada? Faz sentido? Sim, faz sentido, né? Só que é uma questão também que eu acho interessante trazer um outro ponto de vista dessa situação. Por quê? Sim, talvez ela tenha aprendido isso, né? Talvez ela esteja reproduzindo coisas que ela aprendeu, né? Dentro de casa, às vezes uma dificuldade em ter uma voz ativa ali, né? Porque as outras pessoas sempre sobrepunham a opinião dela, então ela não conseguia ter essa voz ativa. Só que outro ponto de vista que eu trago, né? E sempre é um questionamento, assim, que tá, eu tô vivendo isso, eu tô me sabotando, eu entro numa relação, eu tô sempre cedendo, eu tô sempre cedendo, eu tô sempre cedendo. Você tem a consciência. Porque se você tá falando, você tem a consciência que você tá cedendo, que você tá fazendo isso. Bacana. E aí a questão você tem a consciência, mas você não entende o porquê disso. Você não está conseguindo relacionar o porquê disso, né? O porquê que você cede. Talvez até você entenda que dentro da sua casa, né, as coisas eram desse jeito e isso dificultou. Só que aí o outro ponto de vista, de novo, né, que você entende tudo isso e ainda assim você está escolhendo ceder. Você está escolhendo deixar a sua opinião abaixo da opinião do outro, né? Enfim, né? A gente trouxe esse exemplo, estamos falando sobre isso, mas são várias questões que entram nisso, né? E aí você está escolhendo ceder dentro daquela relação, você está escolhendo ser essa pessoa e ter esse comportamento que te incomoda tanto. E aí que entra a questão, o porquê? Que entendendo isso às vezes, né, e talvez percebendo dentro de casa esses comportamentos, que sim, faz muito sentido, a gente carrega coisas, né, não tem como a gente dizer que a gente não leva de casa as coisas, né, os sentimentos, as angústias que a gente aprende, né, não só em casa, mas na sociedade também, tem várias coisas que a gente aprende, que a gente leva como verdade absoluta em vários aspectos, dependendo do lugar onde você vive, enfim. Mas a questão por que você ainda está escolhendo isso? Por que É preciso questionar isso, né? Exatamente. Aprender a questionar. É exatamente isso. É aprender a questionar o porquê que você está tendo certa ação. Porque às vezes, quando a gente... e isso eu falo, né, muito para as pessoas que me perguntam, e até para pacientes mesmo, porque às vezes quando você vai para a sessão, você chega com uma angústia tão grande que você quer resolver um problema. Você sabe um problema que você tem e você chega ali na sessão querendo apenas resolver aquele problema. Eu quero resolver isso. Só que a questão beleza, você entende o seu problema, você quer resolver esse problema. E aí você começa a entender esse problema, né? Que aí vai para as questões familiares, enfim, a forma como você se coloca no mundo também, a forma como você está escolhendo viver a sua vida, né? Porque eu gosto muito dessa questão da gente sempre estar vivendo. Estamos sempre vivendo, construindo, e vamos sempre estar construindo novas narrativas, novas formas de viver. E aí, quando a gente percebe que tem uma narrativa, que tem alguma coisa que está incomodando a gente tem essa tendência a ver isso como um problema e querer mudar aquilo imediatamente. Então, é sempre o que acontece. Na maioria das vezes na clínica é isso que acontece. A pessoa chega com uma questão e aí, quando ela começa a entender aquela questão e aí ela começa a falar mais sobre a família, sobre relacionamentos passados, né? Amorosos também, né? De amizade, que também entram muito nessas questões. Infância, com os cuidadores, né? Com tios, primos, enfim, porque tudo isso, né, tá em volta dessas questões. Aí a pessoa, mas eu entendo tudo isso, só que eu não consigo fazer nada com isso, eu não consigo mudar. Eu entendo isso, eu tô vendo essa questão, eu sei o que eu tô fazendo no meu relacionamento, eu sei o quanto isso faz mal, só que eu não consigo mudar isso, eu não consigo. E aí eu acho que vem o questionamento, que é o que eu sempre falo, tem alguma coisa, não tem como você saber tudo, porque tem alguma coisa ainda ali que tá te prendendo nisso. Tem algum buraco, alguma lacuna dentro de você que tá te prendendo nisso. Nessa forma de ser, nessa forma de se colocar no mundo. Tem alguma coisa ali. E que acaba, né, Sabrina, fazendo que os relacionamentos, eles tenham, assim,
picos altos e ao mesmo tempo declínios assim muito profundos. Eu até queria encaixar essa segunda pergunta. Todo relacionamento ele tem altos e baixos, né? Tipo assim, como a gente pode saber, né? A segunda, eu ia te perguntar a terceira, mas já vou encaixar a terceira. Se todo relacionamento assim, ele tem esses altos e baixos, como saber quando isso deixou de ser saudável? Se às vezes a pessoa está vivendo esse altos e baixos, essa repetição de padrão, tal, tipo assim, como ela pode saber assim que ela, poxa, eu estou vendo essa montanha russa e isso aqui, cara, já deixou de ser saudável para mim? O que você traz para nós? Então, o sofrimento, né, ele é uma linguagem do inconsciente, né? Certo. Ele é inerente, não tem como a gente, né, escapar de algum tipo de sofrimento, algum tipo de angústia, né? E um mal-estar constante, né, dentro das relações, tem vários caminhos, né, que podem ser seguidos e tem várias coisas que vão mostrar isso pra gente. Às vezes, o nosso próprio olhar dentro daquela relação, né, vai mostrar que a gente tá vivendo esses altos e baixos, que tá uma coisa meio montanha-russa, que a gente não tá conseguindo controlar. Às vezes, vão ser até, né, em casos mais assim, um sofrimento, né, no corpo, que eu acho muito importante, essa questão também da gente prestar atenção nos sinais que o nosso corpo está passando para a gente, sabe? A forma como a gente está se vendo, né? O que a gente está sentindo. Mas eu acho que dentro das relações, né? Essa questão, né? De estar vivendo uma montanha-russa, de não saber lidar com isso, né? E quais os caminhos que dá para percorrer diante disso. A primeira coisa é você entender. Você está nesse sofrimento, você está vivendo isso, mas você tá ali. Você não sai dali, você permanece ali naquele sofrimento. Então a questão é, o que tem nesse sofrimento, nessa angústia que você está vivendo, que faz você permanecer de alguma maneira? Porque tudo é sobre o porquê, né? O que tá te movendo ali naquela situação, né? E como que você percebe que aquela situação não tá, né? Saudável, né? E eu acho que o não perceber é isso. É você se deparar com um mal-estar, uma angústia muito forte, um sofrimento que ele vai se mostrar para você. E aí vão ser pequenos sinais, né? Que não, tipo, você está na relação e de repente deixou de ter pontos positivos, deixou de ter algo saudável, deixou de ter algo que nos faz bem, né? Que eu acho que assim, a pergunta que eu fiz, né? Beleza, todo relacionamento tem altos e baixos, mas vai ter sempre, eu acredito, uma linha delimitadora para apresentar o seguinte, algo passou, avançou o sinal, passou a fronteira e essa relação deixou de ser saudável. Tipo assim, eu acredito que nós temos que ter essa condição de identificar, de ter essa consciência, olha, tá vivendo altos e baixos, mas passou do tolerável, né? Tipo assim, que às vezes o que buga a minha mente, assim, que você fala assim, cara, esse negócio, beleza, tem momentos, épocas boas, épocas ruins, mas existe um sinal que, igual você está falando, que ele é meio claro para nós. Olha, a fronteira já foi assim ultrapassada há muito tempo, né? Que é algo que eu perguntei para você, né? Como saber quando algo deixou de ser saudável? Eu acho que é quando passa a nos fazer mais mal do que bem, né? Não que os relacionamentos tende a nos fazer só bem, né? Acredito que é uma troca, e troca, às vezes eu entrego algo não legal, recebo algo não legal, mas também entrego algo legal, recebo algo legal. Mas eu acredito que assim, quando deixou de ser saudável? Posso dizer que é quando há mais pontos negativos, há mais mal sendo expresso na maneira como eu me vejo, me sinto, do que eu desfruto de coisas boas ou não? Depende, porque assim, né? Quando a gente fala sobre pontos positivos e pontos negativos, é ponto positivo e negativo para cada um. O que é positivo para você num relacionamento? O que é negativo para você dentro de um relacionamento?
E a questão é, por quê? Que tinha pontos positivos, tinham pontos negativos, e aí agora os pontos negativos estão se sobressaindo na relação. De uma certa maneira, talvez sim, seja possível falar, né? Quando tem mais pontos negativos do que pontos positivos, é que a relação deixou de ser saudável. Mas não é uma matemática, não é uma sominha também, né? Isso, não é uma soma, por quê? É a questão, né, que eu falei, que é o que, de uma certa maneira, né, causa o sofrimento, né, causa a angústia de cada um, é muito variável, porque volto nas questões da forma como a gente aprendeu a se relacionar, né? Às vezes, nas formas que a gente aprendeu a se relacionar, tiveram pontos que a gente entendeu como certo de uma relação, que se a gente conversar com um amigo, com um colega, né? Até se a gente falar aqui, nós dois, né, mesmo, talvez a gente tenha diferenças do que seria pontos positivos, do que uma pessoa, né, teria que fazer, ou como uma relação deveria estar, para que a gente considerasse ela saudável realmente, né? E isso tem muito a ver com essas questões de como a gente se coloca dentro de uma relação. Por isso que é o que eu falo, para você entender se a sua relação, ela tá saudável, se ela não tá saudável, é óbvio, tem coisas que, né, aí entrando num parêntese, tem coisas que não são toleráveis, né, não deveriam ser toleráveis em nenhum tipo de relação, né, coisas, né, que são mais... gritantes, né? Tipo, violência, né? Por aí vai. Questões de tortura psicológica, né? Não tô entrando nesse mérito, porque aí sim temos como colocar, de uma certa maneira, né, aquela questão do positivo, negativo, porque é muito claro que é uma coisa negativa, né? Você estar num relacionamento abusivo, por exemplo, né? Com uma pessoa, né, agressiva, isso completamente, né, inadmissível, deveria ser inadmissível, né, dentro de uma relação. Só que quando a gente fala, né, de pontos menores, né, de questões de discussões internas mesmo dentro de uma relação, eu acho que o ponto para você conseguir se colocar e entender se aquela relação ela está saudável para você ou não está saudável para você é basicamente você entender o seu sofrimento e a sua angústia dentro daquela relação. Porque às vezes você pode estar disposto a caminhar com aquela angústia, com aquele sofrimento, e às vezes não. Exatamente. Exatamente. E talvez a questão seja também que, no momento, você vai aceitar, né, viver com aquela angústia. Mas não significa que você não quer mudar aquela angústia também, aquele sofrimento. Às vezes é uma questão de sempre tentar reestruturar, né, reinventar a relação.